Oi, eu gostaria de falar com vocês a respeito de um princípio bíblico ali em Eclesiastes que o rei Salomão deixou pra gente. E que ele não é só um princípio natural, ele é um princípio também bíblico, espiritual, um recurso espiritual. E tendo aqui a minha leitura com aquelas pessoas que eu expliquei para vocês em outro vídeo que eu estava fazendo do livro Até que Nada Mais Importe, com o autor Luciano Subirá, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de algo que chamou muito a minha atenção. E está ali, né, em Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10 também. E aqui o autor quer falar sobre afiar o nosso machado. A nós pararmos e observarmos um pouco melhor o que o rei Salomão quis nos dizer com esse princípio aqui. Lá está escrito assim, ó: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. O que o autor quer me dizer aqui e o que Salomão gostaria de nos ensinar a respeito do reino de Deus aqui sobre isso? Ele fala que a nossa falta de tempo com Deus impede que nós sirvamos a Deus de uma forma muito melhor e mais prática. No mundo de hoje, ele fala a respeito ali de ministérios, né? Que hoje em dia nós estamos sendo ensinados a fazer, e com isso nós deixamos de investir tempo, né, a sós com Deus. Nós não temos aqui o proveito, né, necessário no nosso tempo com Deus, mas nós só estamos pensando em fazer. E aqui Salomão quis nos ensinar, né, a respeito. Ele fez uma comparação, obviamente, com um lenhador que vai ali e afia seu machado para cortar as madeiras e tal. E ele quer nos mostrar um princípio, né, bíblico, espiritual, para que nós possamos aplicar no nosso tempo com Deus. Eu gostaria de falar a respeito disso um pouquinho com vocês. E o autor diz que da mesma forma que afiar o corte do machado, né, faz o corte nas lenhas ser mais fácil, mais eficaz, né, assim também esses recursos aqui espirituais, tudo isso que a Bíblia nos ensina, o nosso tempo com Deus, assim também faz tudo que nós temos que fazer ser mais eficaz, ser mais fácil, ser mais frutífero, né, nosso andar com Deus. E eu queria falar aqui com vocês, eu quero ler aqui um pouquinho do que o autor escreveu, é super necessário. Está escrito assim: se o machado do lenhador se encontra embotado, que é sem corte, ele tem de exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo assim mais do seu tempo. Mas ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no fim, ele economiza tempo e energia. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, será o corte quem determinará o resultado, e não a força do golpe na lenha. Resumindo, se tentarmos economizar o tempo que usaríamos para a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. O povo de Deus precisa entender urgentemente essa lição. Bom, o que eu aprendo aqui? Por muitas vezes nós, realmente, como o autor disse, nós estamos tentando fazer muitas coisas e o nosso tempo com Deus, ele vai ficando. Vamos colocar assim num âmbito, né, para nós que já estamos ali na igreja já, não vou falar muito tempo porque não estou há muito tempo, mas já está tendo um caminhar ali com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos tentando ajudar pessoas e fazer isso e fazer aquilo e fazer, né, vários estudos e tal,
E isso vai deixando vai tirando o nosso tempo com Deus. A gente muitas vezes acha que nós estamos fazendo realmente, né, coisas para o Senhor e é válido, não parem de fazer, mas o nosso tempo a sós com Ele vai se esfriando, vai ficando. E nós não afiamos o nosso machado antes de ir cortar a lenha, nós não oramos antes de ajudar as pessoas, nós não fazemos, né, a nossa oração a Deus antes de tomarmos uma decisão. E realmente isso falou demais assim no meu coração, que nós devemos aprender a colocar em prática essas coisas. Agora eu vou sair um pouco desse âmbito somente assim, dos crentes aqui, assim, vou dizer assim, espero que vocês me entendam, não me interpretem mal. Mas Deus falou muito no meu coração quando eu estava lendo isso, a respeito de quantas coisas nós fazemos sem ir ao Senhor, sem pedir a orientação do Senhor, né? Sem ir afiar o nosso machado, que é ter o nosso tempo com Deus, e quantas coisas nós fazemos que dá errado. E quando dá errado, na hora nós pensamos, nossa, por que eu não orei a respeito disso? Não, se eu tivesse orado antes, as coisas não tinham caminhado para esse rumo, para esse sentido. E o Senhor falou comigo, isso faz parte de você afiar o seu machado antes. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é, afiem o seu machado. Aqui o autor fala assim, eu acho muito interessante ressaltar. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda, pois sei que isso me rouba o meu tempo com Deus, procuro me lembrar de cada minuto investido na presença do Senhor significará menos esforço e mais eficiência no trabalho do ministério. Afiar o machado é algo estratégico, sábio, que traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim um aumento na nossa capacidade produtiva. Eu quero dizer para você que tem um chamado, que está à frente de algum cargo ministerial na sua igreja que seja, procure ter mais tempo a sós com o Senhor. Procure dessa vez buscar mais do que antes de você ter aquele chamado. Não confunda você ajudar pessoas com tempo a sós com Deus. Procure primeiro ter o seu tempo. Isso é uma lição não só para vocês, o Senhor está ministrando também ao meu coração. Que nós venhamos a entender que, primeiramente, nós precisamos estar firmados, alicerçados nele, para que todo o resto que nós tivermos que fazer seja mais fácil e não tão pesado. O corte seja certeiro, com precisão. E é isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Muito obrigada a vocês que estão me assistindo, que estão comentando, estão enviando suas mensagens. Eu sei que são vídeos longos, mas é para abençoar a vida de vocês e para o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? Pai, eu agradeço pela vida de cada um daqueles que me escutam e que o Senhor, Deus, possa vir a suprir, através do seu Espírito Santo, dar o discernimento e o entendimento, até daquilo que eu não consegui explicar. Deus, ajude essas pessoas que me ouvem agora a exercer, Senhor Deus, a afiação do machado antes, Senhor, de se colocarem à disposição e à frente de qualquer coisa que seja, Pai. Façam com que elas entendam esse relacionamento e o quão produtivo é estar na sua presença. Pai, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Fiquem todos com Deus.